Então, para o homem, Deus criou a mulher. E olha, ainda hoje, Deus se preocupa com esse bem-estar na vida das pessoas e Ele procura fazer com que as pessoas não venham se sentir sozinhas. Por isso, saiba que Deus está preocupado com a sua vida. Ele não quer que você sofra esse mal da solidão. Se você está passando por algum tempo assim, saiba que é só um tempo, não vai perdurar muito essa situação de solidão na tua vida. Em Eclesiastes capítulo 3, eu quero ler para você um texto que está nesse livro que escreveu o sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 3. Olha só que palavras importantes o Senhor tem para a sua vida através desse capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Olha só. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, há um tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de chorar e também tempo de rir, tempo de prantear e também tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir. Há tempo de guardar, tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha, veja só que aqui o sábio, ele demonstrou que na nossa vida há um tempo para todas as coisas. Nem sempre nós estamos em tempo de rir, tem um tempo de chorar. Nem sempre nós estamos no tempo de estar em boas companhias, desfrutando momentos agradáveis. Há o tempo também de estar se sentindo só. Há o tempo de abraçar e há o tempo de afastar-se de abraçar. Todos nós convivemos com esses tempos na nossa vida. A nossa vida não é feita só de montanhas, mas existem também os vales. Nem sempre os dias são ensolarados, mas há também os dias nublados, os dias sombrios, os dias chuvosos, sim. Muitas vezes esse tempo perdura vários dias de chuvas, vários dias de tempos fechados, vários dias de tempos angustiosos. Mas são tempos que passam, são tempos que vão, são épocas que se alternam, são marés que vêm e que vão. Na minha vida, na sua vida, não é diferente. Todos nós temos esses tempos, mas o mais importante é saber que há um tempo determinado para cada coisa e que esses tempos mudam, esses tempos passam, as estações passam. Nós não temos na natureza as 4 estações que se alternam a cada 3 meses? Nem sempre é primavera. Que bom se fosse sempre o tempo de primavera, né? Que é aquela estação mais agradável, cheia de flores, ouve-se o cantar dos pássaros, o sol brilha não tão intensamente como no verão, as temperaturas geralmente são mais agradáveis, mas a primavera passa, vem o verão, temperaturas mais fortes, um calor mais sufocante. Existem aí os perigos que vêm através do verão, do forte calor, fortes tempestades, raios, trovoadas que acontecem geralmente no verão. Mas o verão também passa, aí vem a estação do outono, e é tempo de plantar, é tempo de semear para mais tarde colher, e nesta época geralmente as chuvas são mais raras, e aí também precisamos da chuva, mas essa estação passa, vem o inverno. Muitas pessoas não gostam do inverno, tem que se agasalhar, tem que tomar o cuidado com as doenças respiratórias que vêm no inverno, com tantos outros problemas que o inverno traz, para quem mora em regiões onde cai neve, muitas vezes há o problema das estradas que ficam ali bloqueadas, comunicação, enfim. Mas essa estação também passa. E o que vem depois do inverno? Novamente a primavera. Então, a lição que fica para nós na nossa vida é que há um tempo para cada coisa. Se você está no inverno da sua vida, lembre-se que a primavera vem depois. Se você está na primavera, lembre-se que depois vem o verão, vai ter o outono, o inverno, mas todas essas estações passam. E nós temos que esperar
com paciência o tempo de sorrir, o tempo de cantar, o tempo de viver em boas companhias. Olha o que diz no Salmo 40. No Salmo 40, o salmista, ele diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outra tradução está: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei, quando eu pedi por socorro. O Senhor está atento à sua necessidade, sabia? O Senhor Deus está sempre por dentro daquilo que você está passando. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que te fere o coração, Ele sabe o que está causando essa dor. O Senhor Jesus Cristo, Ele em tudo foi ferido por nós, Ele passou por todas as situações angustiantes que nós passamos na vida. Ele foi traído também, Ele teve os seus sentimentos ali feridos. O melhor amigo o traiu, o melhor amigo o entregou à morte. Você sabe, Ele sabe o que é traição, Ele sabe o que você passa. Talvez você tenha passado por uma traição na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Ele conhece essa dor que você está passando, Ele conhece essa dor que você está sofrendo. Muitas vezes o salmista expressa exatamente aquilo que nós sentimos, como no Salmo de número... Tem um salmo aqui que ele fala exatamente isso que acontece com todos nós, já aconteceu. O Salmo 55, ele expressa o sentimento que está no seu coração. E ele diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Escuta-me, ó Deus, não ignores a minha súplica. Que me dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo. Olha, ele está mostrando que ele está numa situação tão difícil que, se ele pudesse, ele fugia daquela situação. Ele estaria voando para longe daqueles problemas, mas a solução não é essa, a solução é enfrentar os problemas. Olha, diz assim no versículo 12, ele fala da desilusão do seu coração, ele fala do sentimento que estava correndo no seu coração, e diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar, se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, logo você que me traiu, logo você que me apunhalou pelas costas. O salmista está expressando aquilo que estava se passando no coração dele. Se ele tivesse recebido a afronta, se ele tivesse recebido a traição, a punhalada nas costas de algum desconhecido, de alguma pessoa que não compartilhava com ele e não estivesse sempre ao lado dele, mas foi exatamente aquela pessoa amiga, aquela pessoa com quem ele compartilhava as refeições, que o traiu, que o apunhalou pelas costas, que o decepcionou. E é isso que acontece conosco. Geralmente, as maiores decepções vêm daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que estão perto da gente, que estão junto daquelas pessoas, porque a gente nunca, jamais esperava uma traição. As ingratidões, as maiores ingratidões vêm geralmente daquelas pessoas que nós mais ajudamos, que nós mais fizemos de tudo para estar ajudando, abençoando a pessoa. E aí acontece assim. E aí o coração fica ferido, o coração fica machucado, os sentimentos, as emoções ficam naquele destroço. Mas eu quero dizer para você, o Senhor conhece o que é sofrer, Ele sabe, Ele passou pelas mesmas dores que nós, um homem de dores, um homem que experimentou tudo aquilo que nós experimentamos, sem pecado, é claro, mas Ele vivenciou na sua carne toda a dor do desprezo, a dor da solidão, a dor de ser traído, a dor de ser abandonado pelos seus amigos. E por isso Ele pode te ajudar, por isso Ele pode te socorrer, por isso Ele pode te dar toda assistência. Ele tem o Espírito Santo que nos foi enviado, que nos foi outorgado, que nos foi dado, para nos consolar em toda a nossa tristeza, para nos consolar em toda a nossa aflição, para fazer com que o nosso coração receba esse bálsamo que só o Espírito Santo tem para nos dar. Por isso que eu quero orar daqui a pouquinho por você, pela sua vida, pelas suas dores, pelos seus traumas, pelos seus ferimentos, pelas suas feridas emocionais, interiores, pela dor que você sente por ter sido traído, traída, abandonado, abandonada, decepcionado. Enfim, todos nós carregamos dores. E o Filho de Deus, Ele é especialista em dores, em curar as nossas feridas.
E talvez você não esteja passando por tudo isso, mas você conhece alguém que está passando por isso. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, compartilhe essa oração, faça o bem para alguém, porque nós fomos chamados a este mundo, nós temos uma missão exatamente esta, estarmos ajudando uns aos outros, estarmos sendo ministradores de bênçãos, de cura. E você pode curar alguém. Deus pode usar você para curar alguém que esteja passando por esses ferimentos, por essas dores na alma, por essas feridas interiores. E Deus pode usar você. Tem mais um texto aqui, na segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículos 5 a 7. Eu quero ler com você, olha, segunda carta de Pedro, nós temos aqui no capítulo de número 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, que nos diz assim, olha, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas coisas existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, Deus quer que nós sejamos operantes, produtivos, acrescentemos à nossa vida a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, a piedade, para que nós possamos assim estarmos ajudando uns aos outros, ajudando as pessoas que precisam, tá? Olha, eu quero te dizer uma coisa, no Salmo 41, versículo 9, ainda voltando para o livro de Salmos, Salmo 41, versículo 9, olha só que interessante para você. Salmo 41, versículo 9, vamos ver o que diz lá, Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Talvez seja o seu melhor amigo, talvez sua esposa, talvez seu esposo, talvez seu namorado, sua namorada. Você nem sabe por que se voltou contra você, ou traiu você, pagou com ódio o amor que você deu, tanto amor que você deu, pagou com desprezo o seu carinho e sua atenção. E você se sente nessa situação. Olha, Jesus Cristo sabe o que você está passando. Jesus Cristo conhece o seu interior. Ele sofreu tudo isso. O melhor amigo, o discípulo que andou 3 anos com ele, o traiu, o abandonou, decepcionou. Pedro o negou. Todos os seus discípulos o abandonaram. Quando ele estava ali morrendo na cruz, todos ficaram com medo de afirmar que eram seus seguidores, que eram amigos deles. Depois da sua morte, eles voltaram para a pesca. Esqueceram completamente das promessas que o Senhor Jesus lhes havia feito, desacreditaram, não acreditaram em Jesus. Jesus sabe o que você sente quando você fala a verdade e as pessoas não dão crédito para você. Quando você é acusado falsamente, Jesus foi acusado falsamente, Jesus foi caluniado, sofreu uma morte injusta. Por quê? Por causa de traição, por causa de calúnia, difamação, falsas acusações. Ele sabe o que você está sentindo. Talvez você tenha sido alvo de uma fofoca, uma maledicência, e você está sofrendo por isso. Você sofre as consequências desse mal e você clama por justiça. Mas saiba que Deus, Ele faz justiça. Deus, Ele é nossa justiça. Deus não vai permitir que você seja destruído, destruída por causa dessa fofoca, por causa dessa calúnia. Ele é o nosso Jeová Tzidkenu, Deus que é a nossa justiça. E eu quero orar por você já. Quero clamar pela tua vida, quero colocar a tua vida aqui, olha, no meu pedido, no meu altar de oração, para que o Senhor esteja atendendo a tua oração e a tua súplica. Saiba que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo, e que Deus em tudo está pronto para te atender, para ouvir a tua oração. Ele já tem ouvido e trazer a vitória na tua vida, em nome de Jesus. Agora,
eu quero te dizer uma coisa, aliás, Deus quer te dizer uma coisa, não se desespere se você está sozinho, se você está sozinha, não se apresse, por favor, não se apresse, tá? Não se apresse em sair desse tempo, em sair dessa estação, em mudar de estação rápido. Deixa Deus cumprir o tempo que Ele tem para a tua vida. Lembre-se, há um tempo determinado para cada coisa, há um tempo determinado para cada situação, há um tempo determinado para cada propósito. Quero ler mais um versículo com você. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, olha, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Olha só, muitas pessoas tentando fugir da solidão, tentando sair, pular essa etapa, tentando sair dessa estação e ir para outra, acabam se envolvendo com pessoas erradas, muitas vezes acabam se envolvendo com jugo desigual. O que é o jugo desigual? Jugo é aquela coisa que era usada, eu vou colocar o paralelo aqui, mas é só uma comparação. O jugo era aquela canga que dois animais usavam. Por exemplo, dois bois usavam um jugo que os emparelhavam um do lado do outro para que eles pudessem puxar uma carroça ou puxar um arado. Então o jugo era aquela peça que era colocada sobre exatamente o jugo deles, né? Uma canga colocada aqui sobre o pescoço para que eles pudessem puxar aquele instrumento junto ao arado, a carroça. E se um era mais alto que o outro, dava aquela diferença. O trabalho não era feito com a mesma eficiência, não tinha a mesma produtividade. Se um era mais forte, o outro era mais fraco, também causava aquela diferença. Então, o jugo tinha que ser igual, não podia ser desigual. Os dois animais, os dois carregadores tinham que ser de uma mesma estatura, de um mesmo porte, de um mesmo tamanho. Paulo usa essa figura de comparação para mostrar que na nossa vida nós também temos que andar com pessoas que partilham dos mesmos sentimentos, dos mesmos projetos de vida, dos nossos mesmos planos, da mesma fé. É importante isso, tá? Pessoas que compartilham da nossa mesma fé, porque senão vai dar problema. Você tem uma fé em Deus, você tem a fé em Jesus, e de repente você querendo fugir dessa estação, dessa situação da vida, se envolve com uma pessoa que não compartilha a mesma fé que você tem. Isso vai dar problemas, com certeza. Não vai ser um jugo igual, mas um jugo desigual. Então espere no Senhor, espere no tempo certo, espere no momento certo, que Deus Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai preparar alguém para a tua vida. Confie. O nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, um Pai bondoso. Ele não quer que ninguém fique na solidão. Lembre-se que Ele olhou para Adão lá no jardim. Adão era cercado de todas as maravilhas que um jardim, o melhor local do mundo, aquela criação maravilhosa de Deus podia lhe proporcionar. Ele era cercado por tudo ali que pudesse dar prazer, mas Deus olhou para ele e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Então Deus quer te dar algo assim. Um companheiro, uma companheira que seja ideal para a sua vida. Se você está sofrendo, Ele quer te dar. Por que eu falei um companheiro, uma companheira? Claro, se você é um homem, Deus quer te dar uma companheira. Se você é mulher, Deus quer te dar um companheiro. Por favor, não confunda as coisas, tá? Então veja bem, Deus quer te dar a companhia certa. Deus quer fazer com que você seja alegre e viva na companhia de uma família. Deus quer fazer de você uma família, Deus quer produzir através de você um lar, um lugar acolhedor para você não se sentir sozinho. Ele faz com que o solitário viva em família. E olha, essa dor que você está sofrendo hoje, essa dor, o Senhor está passando um bálsamo nessa dor, nesta ferida, está curando os teus sentimentos. Acredite nisso, não olhe mais para trás, não olhe para o que passou. Faça como o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, uma coisa eu faço na minha vida e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu avanço para as coisas que Deus tem preparado para a minha vida. Não fico preso ao passado. Então, não fique mais preso ou presa ao passado.
Se no passado você sofreu desilusões, traições, decepções, esqueça o passado, deixa o passado para trás. A própria palavra já diz passado. Passado é o que passou, então deixe para trás. Tem um antigo ditado do que os antigos gostavam de dizer: águas passadas não movem moinho. Então, deixa o que passou e vá para frente, siga em frente, enfrentando todos os obstáculos, dificuldades, perigos do caminho. Vá em frente, siga para as coisas que Deus tem preparado, reservado para você, que são as melhores coisas, com certeza.